Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais um vídeo fresquinho de solo leveling? Eu sei que eu tô. Como sempre, só para situar quem tá caindo aqui de paraquedas, Sung Jin-woo, que era um ex-caçador de Rank E, atualmente no Rank S, o garoto que enfim concluiu os 100 andares da Dungeon Demoníaca, finalmente obteve o Elixir para poder salvar sua mãe. Seguinte, galera, o episódio passado teve uma chuva de dislikes só porque não teve foco em ação, o que foi muito injusto, afinal numa obra nem sempre vai ter pancadaria toda hora, né? Agora, nesse aqui, por incrível que pareça, a rejeição também está sendo bem alta. E honestamente é um pouco difícil para mim compreender exatamente o motivo disso. Mas no final do vídeo eu comento mais a respeito disso e também do próximo episódio, evitando maiores spoilers. E bem, antes então da gente começar, já deixa aquele like maroto e se inscreva no meu canal. Eu vou deixar na descrição o link para quem tiver interesse em comprar os volumes 6 e 7, tá ok? Então, agora vem comigo, que aqui no Covil a gente não deixa passar nada. Muito bem, episódio 10. Ele que adaptou os capítulos do 91 ao 96 começa na luta amistosa marcada entre os caçadores coreanos e japoneses. O combate seria de 4 contra 4. Aqui, então, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Tem o Mestre Ma virando gigante contra o Kenzo, que também parecia ser do tipo que resolve tudo na base da força. O Lin, presidente da Guilda Ceifadores, contra o Minoru, tomando um apavoro do seu veloz adversário. O nosso Baek virando tigrão contra o Kumamoto, aquele cara lá da máscara. E por último, a Cha Rain lutando contra outra garota, Kanai. Essa luta, ela rende uns bons danos pro ginásio, e ela resulta então na derrota dos caçadores coreanos. Porém, o que mais chamou a atenção foi a luta da caçadora Cha, pois após ela eliminar a outra garota, sem querer ela acaba ferindo o Kumamoto, que até então só estava fugindo do Baek. A questão é que quando esse rapaz era ferido, ele ficava super agressivo, e ele então enlouquecia, o que fez então com que ele partisse para cima da Cha com toda a sua fúria. O Sung, que assistia a luta lá de cima, ele acabou então tendo que interferir para que ninguém se machucasse gravemente. E nesse processo, ele ainda consegue a proeza de imobilizar o destemperado lá. Todos ali presentes ficaram super impressionados de ver a força dele, principalmente o Goto Ryuji, o qual então fica super interessado em testar suas habilidades. O mestre da guilda manda imediatamente o seu tradutor ir falar com o garoto, e ele não pipoca na resposta. Aquela seria uma ótima chance de medir o quanto ele tinha evoluído após vencer o Baron. Então, a sua única exigência era uma só, que o Goto fosse com tudo. Surpreso então com a folga do seu oponente, o Goto ele fica ainda mais motivado em lutar. Os outros caçadores, por sua vez, eles também estavam bem interessados em assistir de perto aquele embate, por mais que o mais prudente fosse impedir ele de acontecer. Antes mesmo do início, o Goto então, ele já parte com um ataque sorrateiro que pega o Jin-woo de surpresa. Se não fosse pela sua agilidade, ele certamente seria atingido. Só o fato dele ter conseguido já desviar daquele golpe colocava em xeque o seu título de mago. Então o Ryuji, mais do que nunca, ele queria agora sim desmascarar o Sung. Apesar então de desferir vários golpes em alta velocidade, não era como se o garoto não pudesse se esquivar deles. Além disso, o sorriso no rosto dele só fazia piorar o humor do japonês, que já enxergava tudo aquilo como uma clara provocação. Vendo que o seu adversário ele estava pintando e bordando, o Ryuji então ele resolve partir para ignorância e já vai para atacar para matar. Apesar de sofrer um corte no seu rosto, o Jin-woo não apenas se defende, como ele também agarra a mão do seu adversário ao invés do pulso. A atitude que no primeiro momento soava apenas como zombaria aos olhos do Ryuji, nas palavras do próprio garoto, era na verdade para evitar que a luta terminasse. Como ambos eles estavam ali exaltados e prestes a se matar, os seus companheiros de equipe então acabaram tendo que intervir no meio e encerrar a luta. Apesar de saber que ele havia passado do ponto, o Sung, ele ao menos ele conseguiu ter uma boa noção do nível de todo mundo. Além disso, é importante lembrar que ele consegue também infiltrar as sombras nos cinco caçadores que aparecem, sem que eles se dessem conta disso, tá? Ah,
E só um detalhe, nessa parte eles cortaram umas 2 cenas do manhwa. Primeiro, ele recebe uma notificação do sistema quando ele é atingido no rosto. Segunda mensagem, alguém com sede de sangue tinha sido detectado. Então, literalmente, se ele continuasse ali brincando, corria o risco do sistema o obrigar a matar o Goto. Só pra vocês terem uma ideia. Outra coisa que depois que aconteceu foi que depois que eles separaram os dois, olhem só a cara do Goto. Ele fica completamente traumatizado com o Sung. Eu acho que eles fizeram isso, no caso desse corte, para ele parecer menos ridículo no anime. Ao final do treino, o presidente Gol anuncia que uma lista com o nome dos caçadores participantes ia ser divulgada mais tarde. Nessa hora, nós vemos então o nosso herói indo falar pessoalmente com o presidente sobre a questão da ilha. Apesar de não ficar claro ali num primeiro momento, ele surpreendentemente disse que não ia participar da expedição. Quando o anime então corta para ele chegando na sua casa, fica evidente que a sua preocupação no momento era passar mais tempo junto da sua mãe, a qual tinha acabado de sair do coma. Compreensível, né? Os demais caçadores ficaram surpresos com a ausência do garoto, principalmente o Ryuji. Esse, inclusive, ele estava pedindo até pro vice-líder da sua guilda puxar mais informações. No manhwa, ele chega até a falar que não precisava se preocupar, depois de saber que ele não ia mais. Por que será, hein? Comentem aí pra eu ver quais são suas teorias. E bom, depois disso, a gente é levado então pro interior do formigueiro. Aqui a gente meio que tem um ponto de vista das formigas. Aqui então a gente vê a rainha se comunicando com as outras sobre a questão da falta de recursos na ilha. Ela deixa claro que eles precisavam buscar novos espaços e para isso ela precisava de proles mais fortes para poder expandir e liderar o reino. É nessa hora então que, enquanto ela falava, um dos seus ovos eclodia e nascia uma super formiga mais evoluída do que as demais. Por essa criatura ser justamente então a esperança do formigueiro, a rainha ordena que ela se tornasse forte. Essa vai dar trabalho, viu? Vocês vão ver só. Quem conhece a história eu tenho certeza que fica ansioso. Enquanto as notícias então sobre a expedição se espalhavam ali pela população, vários caçadores e ex-caçadores estavam ali sendo recrutados para prevenir que qualquer formiga que escapasse invadisse o continente. Quando enfim chega o dia da raid, várias frotas se aproximaram da ilha com caçadores ali abaixo de Rank S para ficar na função de suporte. Enquanto o time dos caçadores recrutados se preparavam para entrar no helicóptero, eis então que tivemos uma surpresa. O Byung-gu, nome difícil, hein? De última hora ele resolve se juntar a eles. E dessa vez a gente fica sabendo ainda que toda a operação seria televisionada. Eles teriam então cerca de 1 hora para matar a rainha, e se falhassem, aquilo podia representar o fim da Coreia. Paralelamente, os caçadores japoneses já tinham desembarcado na ilha, se dividido em quatro equipes. Quando finalmente o presidente Go então, ele emite a ordem, oficialmente começam os procedimentos. Inicialmente, os japoneses então, eles usam essa mana para separar e atrair as formigas para fora do ninho. Adicionalmente, o navio deles também emitia um sinal de interferência que impedia a comunicação da rainha com as formigas, garantindo assim que elas ficassem descoordenadas e não pudessem ser chamadas de volta. O nosso Choi Jo-in, ele abre então o caminho com essas labaredas e enfim os coreanos eles pulam do helicóptero. Eu acho inclusive que eles nem usam paraquedas, só que eu não tenho certeza. Em terra, dentro do formigueiro, o Choi ele não somente usa os poderes dele para selar a entrada e dificultar a volta das formigas, como também ele consegue determinar qual era o túnel mais profundo, que era esse então que ligava a Câmara das Rainhas. Enquanto então eles seguem enfrentando várias formigas menores, eles acabam chegando ao berçário do formigueiro. E aqui tem uma coisa interessante, ele estava repleto de ovos. Só que o que mais assustava e chamava a atenção foi o fato que eles avistaram um ovo gigante que já tinha eclodido. Acho que nós já sabemos de quem se trata, né? Pois é, aquela super formiga de antes. Do lado de fora, a equipe Delta dos japoneses, que vinha batendo várias delas sem grandes complicações, recebe então uma visita inesperada. Nesse momento, quando eles se distraíram com mais uma horda chegando, sem que eles pudessem notar, a caçadora que estava com eles teve sua cabeça brutalmente arrancada.
Não preciso nem dizer qual foi a formiga responsável por isso, certo? Assim, então, da forma mais cruel, o episódio se encerra. Uau! Aposto que a maioria não esperava no final assim, né? Só digo uma coisa, essa formiga vai ser o maior pesadelo desses caçadores. Eu tenho certeza absoluta de que o próximo episódio vai agradar tanto a gregos como troianos, diferente do que aconteceu nesse. E é disso que eu quero falar um pouquinho mais. Gente, faz sentido pra vocês o número de dislikes? Eu já achei esquisito do último episódio. Apesar de até conseguir compreender pela falta de ação, nesse em particular, eu sinceramente não consigo imaginar o certo. Se eu tivesse que supor algo, eu diria que pode ser porque o Jin-Woo teve uma participação relativamente pequena, ou sei lá, a galera não gostou porque ele se recusou a participar da raid. É claro que pode ser também, talvez por causa do fim, porque acharam brutal demais, vai saber. Uma coisa é certa, considerando que o próximo episódio vai ser muito bom e que o Jin-Woo ele vai fazer uma aparição providencial, tentando evitar maiores spoilers, eu acho que se continuar tendo esse tanto de dislikes, é uma parcela do público querendo fazer graça, não é possível ser outra coisa. Enfim, eu creio que não haja motivos para se preocupar, tá bem? E é isso. Acho que por hoje é só. Se você esqueceu alguma coisa, comentem aí. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Então não se esqueçam de verificar o like e a inscrição no meu canal. Semana que vem eu prometo que trago mais um vídeo fresquinho de Solo Leveling pra vocês. Então, sem mais delongas, um forte abraço e fui!